Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é Gisele Zwicker. Eu sou escritora e advogada e nós estamos aqui no primeiro episódio de Atrás das Páginas Lidas. Comigo hoje está Adriele Tubes, mais conhecida como Drissates. Ela tem 26 anos, é do interior de São Paulo, mas atualmente mora em Cuiabá, Mato Grosso. É especialista em controle de tráfego aéreo e, após 7 anos como sargento da aeronáutica, pediu desligamento em outubro de 2024 e passou a focar na carreira de autora independente. Atualmente tem 7 livros publicados. Entre eles destacam-se Meu Melhor Pra Você, Maneiras de Te Odiar e o mais recente lançamento, Tudo Que Perdi. Dri, bem-vinda. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui. Tá certo. O nosso objetivo com esse podcast é conversar com autores mais experientes, principalmente os independentes, para entender um pouquinho desse trajeto, né? Desse caminho que uma pessoa precisa fazer para se dedicar efetivamente à arte da escrita, que não é simples, né? Hoje a gente tem a internet que facilita, de certa forma, muita coisa, né? Então, como que eu posso dizer? Alguns obstáculos que existiam no passado não existem mais, né? Antes a gente necessitava, por exemplo, de uma editora para ter um livro, hoje a gente consegue com facilidade fazer isso sozinho. Mas, por outro lado, isso também traz muitos novos desafios, muitos novos obstáculos que essas pessoas precisam passar, né? Os escritores especialmente. Então, Dri, me conta um pouquinho como é que você se reconheceu como escritora? Para me reconhecer como escritora foi meio que demorou um pouco. Eu já tinha publicado meus livros, porque assim, eu lia muito quando eu era mais nova e às vezes eu ficava pensando, pegava o caderno e escrevia ideias. Bem fanfic, tipo assim, lia Crepúsculo e aí tive uma ideia com um livro de vampiro. E escrevi umas 3, 4 páginas no caderno e já era. Sempre foi um hobby. Antes, a leitura era um hobby que tomava a maior parte do meu tempo e depois passou a ser escrita. Há uns, deixa eu ver, em 2019, 2020, quando eu me mudei de São Paulo para Cuiabá, como eu passava muito tempo sozinha, que eu vim sozinha para cá, minha família continua em São Paulo, eu pegava o notebook e ia escrever ideias, escrever história. Foi assim que eu terminei o primeiro livro. Foi Lembre-se de Mim, enfim. Depois que eu publiquei, eu ainda trabalhava como controladora de voo na aeronáutica. Então eu publiquei de brincadeira e para mim era só um hobby. Tipo assim, eu tinha coisa muito mais importante para fazer do que a escrita na minha cabeça. Então, eu deixava a escrita de lado e, tipo assim, tinha que trabalhar, beleza, eu queria ficar à toa. Eu não priorizava a escrita em momento nenhum. Eu fui começar a priorizar depois do meu terceiro lançamento, que foi quando eu entendi, cara, isso daqui tá dando certo, isso daqui não é mais uma brincadeira, virou um trabalho. Muita gente lia, muita gente comentava sobre, e eu enxergava como um hobby, porque sempre foi só isso, foi um hobby. Então, para eu virar a chave de começar a ver que isso era um trabalho, envolveu não só escrever, ter resultado, como também muita terapia. Então, mas foi ali no final, um ano depois, mais ou menos, de eu ter publicado meu primeiro livro, que eu comecei a realmente me enxergar como escritora. Muito bom. Quais são, então, você comentou que você lê desde jovem, né? De novinha, 8 ou 10 anos de idade. Você sente que existe algum escritor ou escritora ou história dessa época que foi uma grande referência para você, assim, que te deu aquela pulguinha de começar a escrever suas próprias histórias? Ou algo que veio depois, assim? Eu acho que alguns livros me marcaram, porque quando eu era pequena, eu estudava em uma escola que eles davam gibis. Todo mês eles davam um gibizinho. Foi assim que eu comecei a ler. Eu lia com a minha mãe lá quando eu tinha uns 7 anos, né? Quando eu fiquei mais velha, o primeiro livro maior assim que eu li, que eu realmente falei, nossa, eu li um livro desse tamanho, foi Crepúsculo. Então eu acho que ele me marcou. E teve um livro também que eu li, eu não sei a idade, que eu tinha uns 14 anos, talvez. Inclusive, eu não sei se ele é bom. Ele, tipo assim, eu posso, naquela época eu achei ele incrível, mas eu não sei. Às vezes eu era mentalidade, eu não lembro se ele é bom, eu não li ele de novo. Chamava Cante para eu dormir, Cante para eu dormir, alguma coisa assim. E esse livro ele me fez chorar muito quando eu li. Eu contava dele para as minhas amigas, eu chorava lendo, eu chorava contando. Então foram livros assim que me marcaram, mas eu não acho que nenhum me deu um start de escrever. Eu sempre gostei de escrever. Depois, quando eu fui conhecendo autoras nacionais, que eu ia vendo, pô, não é um negócio só
Porque a gente tinha muito, pelo menos tinha muito preconceito com tudo que acontecia no Brasil, porque eu ficava, cara, fora do país é 1000 vezes melhor. Romance escrito por autoras internacionais é melhor do que os nacionais. Romance que se passava no Brasil, eu não lia. Eu ficava, não, gente, pô, no Brasil não vai ser bom. E hoje em dia eu tenho, dos meus 7 livros, 6 se passam no Brasil, porque, cara, deve ser muito triste um livro que não se passa no Brasil, tu não poder usar uma gíria que tem aqui, gente, é muito triste. Enfim, mas eu não Exato. tenho nenhum que realmente me deu o start, assim, pra começar a escrever. Tá, então, por exemplo, Crepúsculo, você nunca nem escreveu fanfic de Crepúsculo, nada assim? Eu comecei lá no caderno, né, porque na época, eu acho que a gente nem tinha notebook em casa. Tinha um computador, daqueles computador que tinha uma CPU gigante. Mas eu acho que nem no computador eu escrevi. Eu escrevi em caderno mesmo, ali, tipo, 3 páginas e aí desistia. Porque eu tinha muito isso, né? Eu tinha uma ideia, começava a escrever, eu não perdi a ideia, não mantinha. Então, que eu acho que a gente já encaixa aqui na minha próxima pergunta, que é se você é uma escritora jardineira ou arquiteta. Mas pela nossa. Você conhece essas descrições? Não? Tá Não, bom, então vou te contar. O George Martin, autor de Game of Thrones, ele criou essa definição para classificar escritores. Então, você pode ser um escritor arquiteto, que é aquele que antes de começar, ele já sabe tudo da história. Ele sabe como ela começa, ele sabe pra onde ela vai, ele sabe quantos capítulos vai ter, ele conhece o personagem de começo a fim. Então, assim, nada no livro, quando ele vai começar a escrever, nada no livro vai ser novidade pra ele. E o jardineiro, ele tem uma ideia. Aí ele planta essa ideia no solo, aí ele água essa ideia, ela vai crescendo, aí ele vai aparando as arestas e ele meio que assim, a história vai se desenvolvendo e evoluindo à medida que ele vai escrevendo, né? Ele não tem esse planejamento prévio, ele não consegue fazer esse planejamento prévio, que é um pouco o meu exemplo. Se você me colocar para, eu não comecei a escrever uma história ainda. Se você me colocar para planejar a história, para te contar tudo que vai acontecer, eu travo. É capaz de eu até desistir da história. Falar, então não sei nada dessa história, deixa ela pra lá. E você, Dri, qual deles você é? não. É jardineiro, né? Jardineiro, com certeza. Cara, as minhas histórias, elas surgem de cenas. E aí, de lá, tipo assim, óbvio, geralmente as cenas acontecem no final do livro. Meu primeiro livro que eu publiquei, Meu Melhor Pra Você, a cena que deu origem à história acontecia lá no capítulo, sei lá, 30 e pouco, 40 e pouco. E eu queria escrever aquela cena, só que eu pensava, como que eu chego lá? E aí, no meio do caminho, eu mudava. Só que assim, eu consigo fazer o planejamento, eu consigo planejar a história inteira. Na hora que eu vou escrever, muda tudo. E aí eu já não planejo, porque eu acho que é perda de tempo. Eu vou perder meu tempo planejando, depois vou ignorar o planejamento, aí eu deixo quieto. Eu penso muito isso também. É que assim, a vantagem do planejamento, um pouco, é a gente conseguir evitar um bloqueio criativo, por exemplo. Porque você sabe o que vai acontecer. Você pode não conseguir escrever a cena do jeito que você quer, não tá tão inspirado, mas você sabe. Né? Mas eu também, eu sou como você. Todas as vezes que eu tentei fazer um roteiro, ele mudava. Refém do Silêncio era pra ter 25 capítulos. Mudou, hoje tem, sei lá, 50, enfim. Eu deixo os meus personagens livres. Não, e outra coisa também que eu acho que o planejamento ajuda é você poupa tempo precisando Por exemplo, eu não faço ficha de personagem. Eu começo, sempre que eu vou começar a história, eu vou. Ah, fulana tem tantos anos, é de tal cidade. No meio do caminho eu vou mudando as informações. Eu não atualizo. E aí, por exemplo, eu quero lembrar o nome do pai da protagonista. Será que eu já mencionei ele na história? Se eu mencionei, qual que era? E aí, sempre que eu vou publicar o livro, antes de eu publicar, eu releio ele papo de umas 4 vezes. Só pra ver se eu. Porque às vezes o nome do pai da menina começa com João, vai no meio da história tá Leonardo. E aí você fica, gente, pelo amor de Deus, aí no final vira João Leonardo, só pra juntar os Exato. dois. Nunca estive errada. Os dois Nossa, nomes estavam certos. Possui, Odri, uma rotina de escrita? Agora que você está 100% dedicada para isso, você tem um número de páginas que você precisa escrever por dia, ou um determinado número de horas ou minutos, enfim, que você coloca como meta de produção? cara, eu já tentei, mas eu não consigo. Porque, tipo assim, como a escrita continua sendo meu hobby. Minha psicóloga Uhum. não gosta muito, mas a escrita continua sendo meu hobby. Então, todo o tempo livre que eu tenho, eu tô escrevendo. Só que a escrita agora também é um trabalho.
Então, por exemplo, em época, agora que eu passei pelo lançamento, eu tô um pouco mais folgada para dar um descanso. Então, tô acordando mais tarde, tô ficando mais livre com o meu horário. Só que geralmente eu acordo todo dia às 5 da manhã e eu gosto de estar deitada até às 10 da noite. Nesse meio tempo, eu trabalho e cuido da minha vida pessoal junto. Então, por exemplo, deu horário de almoço, eu que tenho que fazer meu almoço. Eu desço para comer. Tem uma consulta, eu vou para minha consulta. E todo tempo, mas assim, a prioridade é, vamos supor, eu tenho uma reunião. A prioridade é a minha reunião, que é o meu trabalho hoje em dia. Eu já não deixo em segundo plano. Só que eu também tenho, como eu fico o tempo inteiro disponível para escrita, eu também tenho que conseguir conciliar o resto, porque eu tenho uma vida. Tanto que, às vezes, até no final de semana, eu tô escrevendo. Então, tipo assim, num domingo à tarde eu tô. Podia estar de folga, mas eu tô escrevendo. Então, no meio da semana, eu preciso conciliar essas outras coisas. Então, eu não consigo ter uma rotina de horas. Mas sempre que eu sinto que eu tô muito inspirada, eu dou prioridade para escrita. Ah, eu tenho que responder e-mail. Beleza, eu vou responder os e-mails à noite, porque eu não preciso estar. Sabe, não precisa estar inspirado para isso. E-mail é e-mail, é planilha, são coisas assim mais. Você não precisa da criatividade. Quando eu sinto, cara, hoje eu tô inspirada, hoje eu vou conseguir escrever, aí eu pego para escrever, eu ignoro o resto, porque eu acho que a escrita é o mais. É a maior inconstante. Porque você precisa estar no humor. Pô, você tá escrevendo uma cena de comédia, sua vida tá ruim, você tá chorando. Você vai tentar Não. escrever uma cena de comédia? Sabe, espera. Exato. É uma coisa muito alinhada, né, com os nossos sentimentos. Aí esse é um outro momento que pode ser uma vantagem você ter um roteiro, né? Porque se você tiver, você vai lá, ai, tô mal, vou escrever aquela cena dramática ali que tá ali pra frente. Sim. Deve ser muito boa a vida do escritor arquiteto, viu? Vou te falar isso. Tem uma autora que é a Ah. Milena. Hum. Ela, a Milena Seyfield. Eu não sei se fala assim, mas enfim. Eu lembro que eu assisti os stories dela e ela falava, ah, os meus. Eu não sei se ela continua escrevendo assim, mas ela sabia, por exemplo, meus capítulos costumam ter tantas mil palavras. Os personagens, eles vão se beijar ali aproximadamente quando tiver, não sei, 30 mil palavras. E ela ia falando com ela assim, gente, eu tô escrevendo um capítulo aqui agora que eu não sei se ele vai terminar com 1.000 ou 7.000 palavras. E ela sabia tudo. E eu achava aquilo fácil. Só que ela também, ela tem um curso, eu acho que é de roteirista. E eu ficava, cara, a cabeça dela é incrível. Como que ela consegue? E os livros dela são muito bons. Eu já li alguns trechos, não cheguei a ler o livro inteiro, mas a escrita dela é muito boa. Um livro começa pra você, Dri. O que que é que acontece pra você virar e falar, preciso escrever um livro? Geralmente eu tô sempre escrevendo, né? O meu Uhum. problema é, enquanto eu tô no meio da escrita de um livro, eu sempre tenho ideia para outras. Só que assim, eu acho isso muito complicado. Inclusive, quando eu tava escrevendo Meu Pior é Pra Você, que eu escrevi no começo de 2023, eu tive ideia para 3 livros diferentes durante a escrita dele. E assim, não tinha como eu parar de escrever ele para escrever outro. E só que também eu não queria perder a ideia. Então, geralmente eu penso um pouco na história até eu entender, porque geralmente a história aparece por uma cena. Aí eu meio que me aprofundo um pouco na história só pensando mesmo para ela enraizar e depois eu ignoro ela. Porque se eu ficar pensando muito, eu fico naquele fascínio de meu Deus, eu preciso escrever essa história, eu preciso escrever essa história. Mas assim, geralmente eu não escrevo mais de um livro por vez, né? Então, quando eu tenho uma ideia, eu termino a que eu tô concluindo. Se a ideia ainda estiver muito fixa na minha cabeça, muito atrativa, eu vou para ela. E você também tem. Eu tenho muito isso. Eu morro de medo de uma ideia boa morrer. Sabe Né? assim? Tipo, você tem uma ideia muito boa para um livro, mas você vira e fala: bom, agora não é o momento. Não consigo agora, tô trabalhando em outro projeto, ou então minha vida pessoal não tá me permitindo. E você deixa a história pra lá. E de repente, quando você percebe, você não tem mais vontade de escrever aquela história, ela já não tem mais a ver com você, com quem você é no momento que você teria tempo. E às vezes me dá meio que uma ansiedade, não sei. Você sente uma coisa parecida com isso, às vezes? Cara, eu não sei porque esse meu momento assim de deixar a história se fixar na minha cabeça, geralmente eu faço faxina. Porque eu até falo pra minha psicóloga, cara, eu não preciso pensar pra limpar a casa. Então, tipo assim, eu vou limpando a casa, eu vou, tipo, me mantendo ocupada
E aí eu consigo deixar. E aí eu basicamente crio o enredo. Obviamente, o enredo que vai ser mudado quando eu for escrever. Mas. Aquela mera sugestão, né? É. O primeiro rascunho de sugestão do escritor, ou do escritor jardineiro. Fazendo faxina. E aí eu penso, porque a história podia acontecer assim, assim, assado. Inclusive, Maneira de Te Odiar foi um livro que eu pensei, tipo, em uma cena, fui fazer a faxina, e eu fiquei tão fascinada com a história, tão empolgada em escrevê-la, que eu interrompi a escrita do outro. O outro era Tudo Que Perdi. Era um livro que estava me deixando muito cansada, eu não estava conseguindo fluir a história, eu já tinha recomeçado 6 vezes. Eu, cara, não tá indo, vou escrever outro. Aí eu passei pra Maneira de Te Odiar, escrevi, e aí depois eu voltei pra Tudo Que Perdi. Mas assim, eu acho que se a história realmente te pegar, se for pra ela ser escrita, eu acho que ela não. Você vai lembrar dela. No momento oportuno, ela vai voltar. Tem um livro que chama De Onde Vêm as Grandes Ideias, do. Ai, é alguma coisa Johnson, peraí. De Onde Vêm as Boas Ideias, eu acho que chama. Deixa eu procurar aqui. É, Steve Johnson, De Onde Vêm as Boas Ideias. E aí ele explicou um termo que chama serendipidade. Ele fala assim, a serendipidade é quando você, pensando numa coisa, faz uma conexão com outra. Então, e aí ele pega vários exemplos. Ele fala, por exemplo, que a teoria da evolução do Darwin aconteceu, ele fez o link da ideia quando ele estava pesquisando outra coisa. Então, ele introduz essa ideia de que, na verdade, todas as coisas que a gente pensa, né, todos os nossos pensamentos, as informações do nosso cérebro ficam guardadas no nosso cérebro, independente. E algumas coisas no dia a dia vão ativando essas memórias. Então, às vezes, isso me deu muita paz de espírito. Por exemplo, às vezes você perdeu interesse nessa história, mas é porque você ainda não tem tudo o que você precisa para essa história realmente poder ser executada, sabe? Para essa história realmente existir. Você tem uma boa ideia, mas você não tem o restante das coisas. Então, em algum momento, mais pra frente, tudo isso pode se juntar. E aí eu Sim. consegui ficar um pouco mais relaxada com esse. Saber que você não perdeu a ideia que pode ser. Talvez eu só não tenha tudo ainda, em algum momento vai ressurgir. E, Dri, na sua opinião, qual que é a fase mais importante no planejamento de um livro? Cara, eu acho que é você. Do planejamento do livro. Do livro. Porque eu não planejo ele, né? Mas assim. Eu acho que quando você tá A escrevendo. produção, então, vamos falar. Qual a parte mais importante da criação do livro, assim? Eu, Desde pensar, escrever, qual é a parte que você acha que é mais sensível, que você precisa se dedicar mais? eu acho que é a conexão que você cria com os personagens. E eu acho que tem também aquilo. Se você tá escrevendo um livro que você não leria, ou que você leria achando, tipo assim, cara, tá chato, por que outra pessoa vai gostar? Eu tenho muito isso. Sempre que eu vou ler um livro, por exemplo, eu tô lendo, tô achando que tá ficando bom enquanto eu tô escrevendo, no caso, né? Enquanto eu tô escrevendo um livro, eu acho que tá ficando bom. Eu pego pra reler. Ali, tipo, os 4 últimos capítulos, gente, eu não leria. Eu já apago. Então, eu acho que é, tipo assim, é você se colocar no lugar do leitor pra ver se ele realmente. Beleza, que eu sou uma pessoa muito chata. Eu sou bem. Eu acho que a pior chefe que você pode ter é você mesmo, porque você vai. Não vai se importar com os seus limites. Você vai se cobrar ao ponto do absurdo. Eu sinto isso. Então, quando eu pego assim pra reler, eu falo, cara, eu não leria esse livro. Aí eu já pego e já apago. Então, acho que tem essa parte, tem a parte de conexão com os personagens também. Porque quando você se conecta, você consegue, sei lá, pensar em como ele agiria. Porque muitas vezes, já aconteceu, inclusive no último livro, a garota, vou dar o exemplo da Rebeca, né, de Tudo Que Perdi. A Rebeca é um doce, é uma pessoa super boazinha. Não tem como ela, do nada, se tornar uma pessoa vingativa. Não condiz com a personalidade dela. Então, essa conexão eu acho muito importante. Concordo. Mas aí agora eu tenho uma dúvida pra você, que você virou e falou isso que você relê, né? E aí você fala, putz, eu como leitora não tô gostando disso, não leria, não gostei, vou apagar. Mas você não. Porque assim, eu tenho, tá? Meus momentos de altos e baixos. Sabe aquela cena da Rapunzel? Você já assistiu Enrolados da Disney? Uhum, Sabe aquela cena que ela tá, esse é o melhor dia da minha vida, esse é o pior dia da minha uhum. vida, não sei. Às vezes eu, como escritora, me sinto assim, às vezes eu tô escrevendo e tô falando, cara.
essa ideia tá muito legal, isso aqui tá muito bacana, acho que as pessoas vão gostar. E aí, de repente, eu tô no próximo capítulo falando, onde eu tava com a minha cabeça? Ninguém vai querer ler esse livro, sabe? Porque a gente tem esses momentos de alternância. Como você consegue separar o que efetivamente é você sendo objetiva e olhando como uma leitora e falando, olha, não, acho que isso aqui não tá legal, e o que é essa nossa insegurança no momento da criação de você só tá realmente, insegura com a ideia em si, com o livro. Cara, eu consigo perceber nos dias, porque geralmente eu acho que esses momentos, pelo menos pra mim, esses momentos de insegurança vêm quando eu tô mais cansada. Então, por exemplo, eu passei o dia cuidando de um monte de coisa, deu muita coisa errada na minha vida pessoal, eu já, sei lá, não consegui fechar uma publicidade que eu queria, coisas assim. Você automaticamente eu me sinto mais, vou usar a palavra derrotada. Eu não leio nesses dias. Porque, tipo assim, já tá tudo ruim pra mim. Qualquer coisa que eu ler pode estar muito bom, vai estar ruim. Então, nesses dias eu prefiro não ler. Eu posso ou continuar tentar, tipo assim, empurrar escrevendo, mas eu geralmente, dependendo de como eu tiver, eu já nem prefiro nem fazer isso. Aí eu vou assistir coisa engraçada. Aquelas coisas bem boba, aqueles vídeos de piada assim no YouTube. Coisa, tipo assim, pra você realmente ficar mais. Achar menos ruim. Você se acolhe, né? É um É, dia que você vira e fala: olha, eu não tô bem hoje, eu não vou fazer nada que, sabe, não vai rolar, eu vou me acolher é, um pouco, vou ficar comigo, tô triste, vou assistir uma coisa engraçada, esse tipo de sim. coisa. Ai, bacana. E como que você lida com bloqueios criativos? Geralmente, quando o pessoal me faz essas perguntas, eu já falo, cara, não é um conselho, não é Hum. uma dica, é simplesmente o que eu faço. Eu escrevo até o bloqueio passar. Só que nessa de eu escrevo até o bloqueio passar, eu apago muita coisa. Geralmente eu escrevo. Na maioria das vezes que eu tive um bloqueio, eu tive. Foi o que eu mais tive resistência, assim, pra conseguir quebrar, foi quando ele veio depois de uma cena que eu gostei muito de escrever. Então vamos supor, é a cena, não sei, do primeiro beijo dos personagens. Eu escrevi aquela cena, eu me conectei, aquela cena me fez dar pulinhos. E aí depois que acontece, Eu vi o que você fez aí. então, é aquela cena que tipo, cara, eu me conectei demais com a cena. E depois que ela passa, eu vejo, cara, e agora? O que que vem agora? Geralmente, nesses momentos, quando tem um bloqueio, que eu tenho essa maior resistência, é porque eu não quero apagar a cena. Mas eu costumo vencer o bloqueio apagando o que me bloqueou. Então, tipo assim, a cena do primeiro beijo foi muito boa de escrever, só que ela travou a história na minha cabeça. Talvez essa cena esteja no lugar errado. Talvez essa cena esteja no livro errado. Então eu tiro ela e mudo a direção. Não sei se é a melhor forma, só que assim, óbvio, vamos lá. Escrevi a cena do primeiro beijo, tô me sentindo bloqueada. Eu fico tentando, eu mudo, tipo assim, teve o primeiro beijo? Então agora ele vai levar ela em casa. Tento escrever essa cena, não deu certo. Tá, então vamos outra coisa. Eles vão pular na piscina. Tenta escrever essa cena, não deu certo. E agora eles vão discutir. Tenta escrever essa cena, não deu certo. Eu tentei ir por diversos caminhos. Não tá indo? Provavelmente o que tá dando errado foi o que já foi feito. E aí no caso eu falo apagar, mas na maioria das vezes eu retiro a cena e deixo salvo em outro arquivo. Porque assim, às vezes a cena, primeiro beijo não era pra acontecer ainda. Às vezes esse primeiro beijo não era pra ser assim. Tipo, a cena ficou muito boa, usa em outro livro, passa para outro casal. Mas não era, tá? Tipo assim, se o que te bloqueou foi aquilo e você não conseguiu ultrapassar essa situação, eu sou a favor de apagar o bloqueio, apagar o que te bloqueou. Não sei se tá certo, não tipo assim, é a Eu acho melhor solução, mas é o que é, funciona pra mim. não, eu acho que nem existe, né? Certo e errado. A É, escrita é uma coisa tão particular. É que assim, eu concordo com. Eu também apago. Quando eu tô com bloqueio, eu apago, mas eu apago, tipo assim, a cena em si, né? Que tá me bloqueando. Mas eu não tinha pensado nesse link, assim, tipo, você tem uma coisa que tá feita, tá pronta, e você. E ela tá boa, na verdade, ela não tá ruim, mas o prosseguir dela que tá te atrapalhando e você apagar ela. Gente, isso eu nunca tinha pensado. Mas eu concordo com você que quando a gente tá bloqueada, é melhor apagar. Ou pelo menos, como você disse, tira e deixa guardado para ir ser usado em um outro momento. Porque eu acho que a pior coisa, quando a gente fica meio que com aquele, meu, não acredito, eu já escrevi. E a gente sabe como é demorado, como
gasta uma energia mental, tudo. Às vezes a gente fica ali 3 horas pra escrever uma cena que a pessoa vai ler em 15 minutos, nem isso, né? Passei E 9 meses escrevendo esse livro, o pessoal leu em um dia, eu não quero nem falar sobre isso. Exatamente. Então, assim, é um descompasso muito grande, né, entre esse esforço. E aí, às vezes, a gente quer tentar aproveitar, porque assim, não é possível que tá tudo ruim. Tem uma coisinha ou outra aqui que eu consigo aproveitar, e eu acho isso 1000 vezes pior. Porque aí você fica tentando encaixar uma coisa nova que você tá criando com algo que já tinha, E e eu você acho que se isso engessa apega. muito mais. Então eu também prefiro. O livro que eu tô começando, você falou que tudo que eu perdi você começou 16 vezes, né? O livro que eu tô escrevendo agora, também, eu comecei umas 8. E aí o meu namorado, coitado, que eu imagino que isso seja parecido, o meu namorado teve que ler as 8 versões. E aí, assim, eu tinha 10 páginas, cheguei pra ele e falei, olha, apaguei tudo. Não tava certo, não tava dando. Aí ele falou, mas tudo, não dá, não tinha nada que dava pra ver. Então eu falei, não, nada, nada, apaguei tudo, comecei do zero. Tem gente que fala, né, que as histórias já existem e o autor só conta elas. Tipo assim, existem em outro plano, em outro universo, em outra, sei lá. Em algum multiverso, essas histórias já aconteceram e o seu papel como autora é contar ela. Por isso que quando o começo não tá fluindo, geralmente você tá contando a história do jeito errado. Por exemplo, eu tenho 2 livros, Meu Pior é Pra Você e Sob o Mesmo Céu, né? Quando eu comecei Meu Pior é Pra Você, eu coloquei, tipo assim, é bem no início, eu coloquei que a garota, ela deixava muita coisa da vida dela por um cara, e o cara traía ela e tal. E eu comecei a escrever e a história não fluía. Eu chegava ali na página 30, o cara, tá ruim. E não ia. Apaguei tudo e coloquei uma história totalmente diferente da menina. O romance em si que eu queria escrever manteve, mas a origem da protagonista mudou. E eu falava, cara, mas aquela cena era tão boa que era uma cena dela descobrindo que foi traída e ela gritando, quebrando as coisas do cara, quebrando a Alexa. E eu tenho muito medo da Alexa falar de noite, né? E na cena, ela tacava a Alexa na parede e falava: Eu sempre tive medo disso de qualquer forma. E eu gostava muito dessa cena, só que ela não casava com o livro. E aí eu tirei ela, escrevi, mudei, né? A garota, mudei totalmente a origem da personagem. E essa cena, ela foi usada para escrever sobre o mesmo céu. Porque se encaixava, era uma cena boa que eu queria escrever, e só que ela não se encaixava na personalidade da Maria Luísa. Ela se encaixou na personalidade da Agatha. Então a cena não foi perdida, ela simplesmente estava no lugar errado com as personagens erradas. Não, muito bom. Interessante. Eu já passei essa mesma questão aí do livro que eu tô escrevendo, né? Eu tinha pensado nele originalmente para ser. Porque, enfim, uma história de uns humanos que vão para um outro planeta numa missão diplomática. E eu originalmente queria que essa história fosse escrita em cartas. Como se a menina, a protagonista, escrevesse cartas para a família que ficou na Terra, explicando o que tinha acontecido. E na minha cabeça isso fazia muito sentido. Só que toda vez que eu tentava, eu não conseguia. Ficava esquisito e tal. No final, virou uma história em terceira pessoa. Tipo, as coisas vão mudando, porque você vai testando e testando e testando, até você. E a gente sente, né? Você sente um negócio dentro de você. Tanto quando a história não tá no tom certo, você vai falar, cara, isso aqui tipo, se você der pra qualquer pessoa ler, a pessoa vai ler e falar, não, tá legal. Tipo, tá bem Uhum. escrito. Não tô entendendo de onde você tá vindo, mas a gente sente. Como se fosse Você assim. consegue entregar melhor, tu consegue fazer É. melhor. E assim, você sente que é como se tivesse mesmo um desnível, como se fossem duas frequências diferentes. A da história e a da sua narrativa. Você fala, cara, mas não tá casando. E o contrário também é verdadeiro, né, Dri? Quando bate, você fala, Quando cara, eu, achei. mesmo É quando isso, é bate, aqui. pra mim, tipo assim, mesmo quando bate, eu fico muito insegura com a publicação, né? Mas assim, você sabe, cara, não tem como essa história acontecer de outra forma. Não existe outro cenário que essa história aconteceria com esses elementos. Sorry, tava no mudo aqui. Eu coloco no mudo de vez em quando, eu tô até explicando pro pessoal de casa, não sei se vai dar pra perceber, mas é porque eu moro na Santa Cecília, em São Paulo. Isso aqui parece uma zona de guerra, às vezes. Passa ambulância, passa moto com aquele som de motor altíssimo, então eu fico aqui nessa. É... Odri, e você tem, assim, um grupo de escritores, escritoras que te apoiam, no sentido, assim, que você tem essa troca no momento do processo da escrita, de repente, alguém que lê com você, alguém com quem você troca uma ideia, você fala, putz, pensei numa ideia para um livro, ou, cara, tô com um bloqueio nisso aqui, sabe? Você tem, assim,
como se fosse um grupo de apoio ou uma pessoa que é desse nosso mundo, que é dessa nossa bolha, que tá ali com você? Cara, eu tenho algumas pessoas com quem eu converso. É porque o meu processo criativo ele é tão bagunçado que eu fico até com vergonha de mostrar eles para os outros. Porque, tipo assim, eu tenho algumas autoras com quem eu converso, que são as Natami, que é a Nath e a Tami, né? Natami. Esse A... próximo episódio. adoro elas, cara. Meu Ai, Deus, que eu amo aquelas demais. duas. Hum. Tem as Natami, tem a Isadora Lacerda, tem a Esther. Meu Deus, meu medo de esquecer as pessoas. Direto, tipo assim, eu troco mensagem assim na DM com o pessoal e tal. Mas assim, de eu pegar e conversar sobre a história que eu tô escrevendo, ela é tão abstrata na minha cabeça que eu fico um pouco de vergonha de, tipo assim, de chegar, gente, eu pensei numa história assim. Ah, mas aí o que que acontece? Não sei. Então, eu converso muito com ela, só que a gente conversa mais sobre a parte que não envolve a criação. Por exemplo, cara, usei tal música para divulgação e deu certo. Ou então, que perfil você fechou publicidade que você gostou. A gente conversa muito sobre essa parte, assim, do trabalho em si, não tanto sobre a criação. Sobre a criação, eu converso muito com meu namorado. No caso, eu falo e ele escuta, mas, Sei. assim, ele fala que ele escuta a versão de audiobook do livro, porque eu vou contando tudo pra ele. E eu acho engraçado porque eu falo sobre os livros como se eu estivesse contando de alguma coisa que eu vi acontecer. Mano, você não sabe o que ele falou. E não um negócio que tá assim na minha cabeça. Mas enfim, eu falo muito com meu namorado Muito sobre bom. isso. O meu último livro, Tudo Que Perdi, ele foi assunto da minha terapia por várias sessões. Eu gastei muita sessão de terapia falando sobre o livro. E eu explicando, e eu, tipo assim, ponderando, tentando entender o que a protagonista pensaria. Então tem a minha psicóloga, que me escuta muito. E tem a minha melhor amiga, que é a Samantha. A Samantha, cara, eu conheci ela, vai fazer uns. Já fez 2 anos. E, tipo assim, a pessoa que eu mais confio na vida. Pra ela, eu não tenho vergonha de mostrar que a minha cabeça é bagunçada, não. Eu vou e falo. Cara, porque eu tô pensando tal coisa e aí vai ter tal cena. Às vezes, sei lá, eu tô pensando num livro que eu vou escrever daqui, sei lá, vai faltar 7 livros pra eu chegar nesse. Eu já vou e conto a ideia pra ela. Não sei nem o que tá acontecendo direito na minha cabeça. Eu vou e conto. Bacana. E então, porque isso é uma coisa que pra mim casa muito, né? Porque escrever é solitário. Escrever em si é solitário, mas o processo não necessariamente. Lógico que eu acho que deve ter gente que sim, que prefere fazer tudo sozinho, mas eu particularmente sinto que tem muitas pessoas, sabe, durante os meus processos que fazem parte dele de alguma forma. E, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre a história. Porque eu acho que quando, principalmente porque eu, como você sou jardineira, eu acho que à medida que eu vou falando, eu vou desenvolvendo ela um pouco melhor. Mesmo quando, que nem terapia, você sabe, você faz. Quando a gente fala em voz alta, parece que a gente raciocina melhor tudo que tá na nossa cabeça, né? Então eu gosto bastante de poder falar porque me ajuda a fechar mais a ideia, por assim dizer. E você tem, por exemplo, leitoras betas, um grupo de leitoras suas mais fiéis, que você, antes de publicar o livro, de repente deixa ele na mão dela, ou à medida que vai escrevendo, vai deixando na mão dessas pessoas que elas vão lendo, vão te dando um feedback? Cara, eu tive leitoras betas em alguns livros. Em alguns eu não tive. Maneiras de Te Odiar e Meu Melhor Pra Você eu não tive. Porque às vezes o meu. É igual eu falei, meu processo ele é isso. Eu vou. Tive um bloqueio, eu apago. Não me conectei, eu recomeço. Tanto que tudo que perdi, eu tive leitoras betas, né? E tudo que perdi, as meninas elas chegaram a ler o livro, eu acho que elas leram umas 4 versões. E aí eu fico meio. Eu acho que eu tô incomodando para começo de conversa, porque, cara, a pessoa já criou toda a expectativa em cima daquilo. Eu falo, não vai ser mais isso, esquece, apaga. Eu acho que eu tô incomodando. Eu acho que a leitura beta não consegue ser bem feita, porque, tipo assim, quando eu recomecei esse livro, muita coisa se manteve. Teve hora que eu só mudei a organização e a descrição dos capítulos. Então, elas já sabiam o que, que ia acontecer. Elas já não iam com aquela ideia de primeira leitura. Então, eu faço, eu tenho 7 livros, dos 7, eu acho que 4 ou 5 foram betados. Mas, assim, eu acho que eu incomodo um pouco as betas por causa disso. Hoje em dia eu tenho a minha leitora crítica, que é a Ana. Ela é formada em psicologia, né? E ela é formada também no. Tem o curso de leitura crítica.
E eu gosto muito dela, mas ela também foi outra que sofreu. Ana, mudei toda a ordem dos capítulos. Ana, mexi em tal cena. Então, eu acho meio ruim por isso. Meu processo ele é tão confuso que eu tenho medo de confundir os outros. Eu entendo muito bem como você se sente com relação a isso. E aí agora eu acho que a gente vem para a parte que é a mais desafiadora, na minha opinião, para quem está entrando nesse mundo agora. Porque geralmente escrever é a parte que todo escritor detesta, mas é bom, né? Porque a maior parte dos escritores fala a parte que eu mais odeio é escrever. Mas é a parte também que a gente é bom em fazer, é o que mais exige da gente. Mas, hoje em dia, escrever é assim, na minha opinião, né? 30% do processo. Todo o restante é você trabalhar esse livro com a sua audiência, encontrar a sua audiência. Então, me fala um pouquinho como que você pensa a divulgação do seu livro, porque desde o não, é isso. Como você pensa a divulgação do seu livro? Depois eu faço outra pergunta. No caso, posso falar do último Seu lançamento? último, né? Ó, Tá. tudo que perdi, que inclusive é um grande sucesso, né? Tá ali ficou no top 1 da Amazon por vários dias, tá ainda no top 5, top 3. E aí eu queria saber, então, como que você planeja um lançamento para você conseguir alcançar essas páginas lidas, esses leitores, esse engajamento no livro tão assim na saída dele? Cara, eu não planejei. Eu fui meio. É porque, tipo assim, Eu já fiz alguns lançamentos. O primeiro não conta como lançamento, porque eu não tinha nem perfil, mas os outros. Eu já fiz lançamentos, eu já tinha uma base mais ou menos. Pô, o que que o pessoal gosta de ver? Gosta de ter a apresentação do personagem, gosta de ter a revelação da capa, a revelação de ilustração. Então são pontos que precisam ser abordados. Só que o que aconteceu? Tudo que perdi, eu comecei a falar dele, se não me engano, em novembro. Eu achei que eu ia terminar o livro até dezembro, e não terminei. E aí achei que eu ia lançar ele em março, não lancei. Então foi um pré-lançamento que eu tive que prolongar muito. Então, vamos supor, ao invés de eu revelar o título e a capa, eu revelei só o título, porque eu precisava de 2 posts para criar volume. Eu não gosto de fazer lançamento assim, mas isso é uma particularidade minha. Eu prefiro que o pré-lançamento seja mais curto, porque tem uma hora que aquela ansiedade do leitor, eu sinto que se torna mais um, pô, não lançou ainda. Se torna meio que um cansaço. Mas assim, eu prefiro que meus pré-lançamentos tenham a previsão ali entre eu começar a falar do livro, fazer todas essas apresentações, um mês e meio, até o lançamento. Tem isso, né? Deixa eu ver. E, cara, é basicamente assim. Se uma pessoa não sabe que o seu livro existe, por que que vão procurar seu livro para ser lido? O seu livro não é um copo de água que a pessoa vai ter necessidade, vai sentir sede e vai atrás da água. Você tem que mostrar o seu livro para os outros se você quer que ele seja lido. Então, tem muita gente que eu vejo que não gosta. Tipo assim, eu sou autora, mas eu também tenho que trabalhar com divulgação. Se você quer que seja vendido, tem. Porque senão, quem que vai atrás do seu livro se não sabe que existe? Então, uma coisa que eu fiz nesse lançamento foi divulgação no TikTok. E foi uma divulgação, assim, muito, muito. Eu não gosto de fechar publicidade antes do livro estar lançado. Porque tem muitos perfis que tem. No caso, eu não gosto que a publicidade comece a acontecer antes do livro estar lançado. Porque os perfis têm um alcance muito alto e tem um investimento de dinheiro, né? Financeiro. Então, eu prefiro que a publicidade inicie quando tem um livro para o leitor ir atrás do livro e ler. Mas antes disso, não adianta só você começar a falar do seu livro depois que ele está lançado, porque aquelas primeiras horas ali do pós-lançamento, tipo assim, saiu na Amazon, é hora que o pessoal tem que ir atrás para ranquear. Porque, outra coisa, tem gente que fala que ranking não é importante. E pode ser, tipo assim, o meu melhor para você, por exemplo, eu considero que é o meu maior livro, né? Ele também é o primeiro, mas enfim. Eu acho que ele nunca passou ali do top 6, se eu não me engano. Só que ele é um livro que, tipo assim, ele é consistente. Então, tipo, o ranking dele, e ele tá com 16 mil avaliações. Então, o ranking, pá, ele nunca pegou top 1, nunca vai ser um livro com muita avaliação. Não funciona assim. Só que eu vejo o top 100 da Amazon como uma vitrine. Porque muita gente que quer ler alguma coisa, ele vai procurar no top 100. E é óbvio, tipo assim, o primeiro que aparece é o top 1, ele tem mais visibilidade. Pô, se ele tá no top 1, ele
no caso aí na cabeça dos leitores, se ele tá no top 1, ele é bom, ele é o melhor. É um Então, reforço social, né? Você fala, é poxa, tipo tá assim, todo mundo aqui pegando esse livro, então ele deve ser bom, porque, sim, né? não Uhum. necessariamente, não tô falando que, tipo assim, o top 1 é o melhor, não é isso. Mas na cabeça de quem tá indo ver, tipo assim, quem olhou na vitrine a peça com mais destaque, é a que chama mais atenção. Então, para quem eu discordo quando falam que ranking não é importante, eu acho sim que é importante para visibilidade, mas você não adianta só ele estar lá no top 1 se você não está divulgando ele. Então, antes do lançamento de Tudo Que Perdi, e outra coisa, né? Desculpa, eu vou desorganizando as ideias, eu vou e volto o tempo inteiro. Mas assim, outra coisa também, eu trabalho com tráfego pago, eu tenho um gestor de tráfego, então ele faz os anúncios. Isso é outra coisa que eu invisto dinheiro. Eu quero que ele divulgue os vídeos que tem uma entrega melhor. Então, eu entrego para ele o que foi bom no orgânico. Eu pago para ser divulgado o que já foi bom feito de graça. Então, eu ia para o TikTok, né? Eu tenho um apreço maior pelo TikTok, porque eu acho que lá é muito mais fácil de um conteúdo viralizar e entregar para mais gente. Meu alcance no TikTok é melhor. Então, assim, eu fiz muita divulgação do livro lá. Porque aí, além de eu estar falando sobre o livro, estar fazendo as pessoas conhecerem, assim, saberem que teria o lançamento, eu estava testando trechos para ver quais ficariam melhores sendo entregues para o meu gestor. E eu também estava aumentando meu engajamento para falar dos outros livros que já foram publicados. Então, é ruim divulgar. É ruim, mas é necessário. Porque se a pessoa não sabe do seu livro, por que ela vai procurar ir para ler? Perfeito. Não, e é muito isso, assim, eu senti essa mudança, porque eu sou advogada, né? Então, na época, durante toda a minha vida adulta, praticamente trabalhei em ou em escritórios ou em empresas. E foi a primeira vez, quando eu sentei e falei, bom, deixa eu fazer isso aqui, foi a vez que eu percebi, gente, o produto sou eu. O livro, eu, então assim, e realmente, é o que você falou, eu não tô vendendo um copo de água no meio do deserto. Eu tô oferecendo um livro numa realidade em que já não são todos os brasileiros que leem, né? A prática da leitura não é muito incentivada, é caro, enfim, tem todos os motivos que a gente pode ficar aqui 3 horas falando sobre os motivos porque os brasileiros não leem tanto. Mas ainda é um mercado grande, ainda é um mercado significativo, né? E eu preciso convencer, e a etapa é muito grande, porque todo leitor sabe, você não vai ler todos os livros que você tem na sua estante. Tipo, é humanamente impossível a gente ler tudo que tem no nosso Kindle e a gente lê tudo que tem, e a gente vai continuar comprando mais. Então, assim, não é suficiente que a pessoa compre o seu livro. Comprar é uma partezinha do processo, ela precisa ler, ela precisa divulgar, ela precisa. Então, assim, cara, é muito difícil. Quando eu percebi isso, eu falei, meu Deus do céu, Não, como porque, que tipo assim, faz, como a né? gente falou, né? O copo de água no deserto, a sede é uma necessidade. A água Exato. supra essa necessidade. Por Exatamente. mais que, tipo assim, livros salvam, eu sei disso. Eu sei que muitas vezes você tá muito mal e um livro é o que vai te salvar, mas você não sabe disso. Então, E eu você não acho sabe qual é o livro que vai falar com você exatamente. desse tanto, porque às vezes um Então, livro fala com uma pessoa e não vai falar da mesma forma com outra. sim, então eu acho que quando você vende algo que não pode se enquadrar em uma necessidade, no caso, o copo de água, você não pode considerar que a pessoa precisa disso. Você tem que criar um desejo nela e explicar como que e, tipo assim, você tá com vontade disso? Eu tenho a solução. A solução é esse livro. Eu quero ler, sei lá, um Age Gap em que o cara é 12 anos mais velho que a menina. Criei o desejo. Falei desse livro. Que livro que é esse? Meu melhor para você. Então eu acho que tem isso de você criar a necessidade, no caso a vontade, o desejo, para depois você entregar o produto que é o seu livro. Perfeito. Concordo com você. É... Como você consegue organizar essas suas iniciativas de divulgação? É uma coisa que você faz sozinha? É uma coisa que você tem algum tipo de assessoria? Por exemplo, eu já vi que você comentou que o seu tráfego pago, você tem alguém que faz pra você, né? Tipo, você paga a pessoa, enfim. Tem outras etapas do seu processo que você conta com outros profissionais? Ou o restante é você sozinha, planejando sozinha e. Esse lançamento eu fiz ele sozinha. Eu já tive assessoria antes, os primeiros, eu acho inclusive muito importante, porque igual que eu falei, hoje em dia eu tenho mais experiência, foram alguns lançamentos, mas os outros eu não sabia o que fazer. Bom, primeiro eu joguei o livro na Amazon, então eu acho que é importante você ter alguém com uma experiência ali para te guiar. Só que eu sou muito sistemática.
Eu tenho um trem, assim, em mim que eu sou muito imediatista. E esse, tipo assim, eu trabalho só com isso, só com a escrita. Então, por exemplo, cara, eu preciso fechar uma publicidade agora, senão vai fechar a agenda da menina. Às vezes, a minha assessora, ela, ou ela tem outras coisas, ela não trabalha só como assessora, ou se ela trabalha só como assessora, ela não só me assessora. Então, ela tem outras demandas. Então, como eu tenho muito esse negócio de ser imediatismo, né? Eu tenho isso em mim, eu sou sistemática. E esse lançamento, ele foi bem caótico, assim, por conta da perda do meu pai, eu preferi fazer ele sozinha, porque eu sentia que eu estava no controle de tudo. Mas eu acho muito válido para quem não tem tanta experiência encontrar uma assessora para ajudar nessa gestão toda. Com relação aos profissionais que trabalham comigo, né? Tenho gestor de tráfego, eu tenho um designer, que no caso é meu namorado, eu fiz ele fazer o curso de Photoshop. Eu falei, pô, faz esse curso, cara. Pô, eu ia pagar outra pessoa, eu pago você. Enfim, aí tem isso, né? Eu tenho uma advogada, mas que assim, que trabalha no lançamento foi o gestor, o designer e o pessoal com quem eu fechei publicidade. E eu trabalhei muito nesse Sim, lançamento. sim. Eu acho que assim, um erro muito comum, principalmente de quem ainda não se adequou, ou acho que principalmente quem não tem muita experiência, é achar que assim, você só precisa escrever um livro bom. Que as pessoas vão ler o seu livro e naturalmente elas vão fazer todo o trabalho de divulgação boca a boca pra você. E aí é uma grande decepção quando você descobre que assim, não é tão simples assim. E você precisa de muito, muito, muito mais trabalho que isso, né? E me fala uma coisinha, Adri. Como é a sua relação com os seus leitores? Como que você mantém contato com eles? Eles são seus seguidores nas suas redes sociais? Ou você tem um grupo onde você consegue se comunicar com eles de uma forma mais dinâmica? Como que funciona? Cara, tem as redes sociais, no caso o Instagram e o TikTok. O TikTok, para mim, ele é mais uma ferramenta de divulgação, não tanto de interação. Tanto que eu descobri recentemente que tem uma DM no TikTok, né? Tipo assim, você consegue. Só que eu não consigo realmente responder aquilo, porque fica uma carga muito grande. Então, o TikTok para mim funciona como uma ferramenta de interação, de divulgação. Mas eu vejo que tem muito. Eu reconheço alguns nomes, né? Tem muita gente que me segue no Insta que me segue no TikTok também. Mas o Instagram é uma ferramenta assim que eu uso para interagir com os meus leitores, tanto na DM quanto em caixinha de pergunta, eu gosto bastante. A DM eu sou meio relapsa, de vez em quando abarrota lá e eu tenho que ficar, mas assim, a DM. E tem um grupo de WhatsApp também. Tem um grupo de WhatsApp que tem, sei lá, 400 malucas lá e eu acho elas muito engraçadas. A gente tem uma relação bem próxima. Geralmente, igual, agora acabei de passar por um lançamento, eu tô com a cabeça meio cheia. Aí eu acabo não indo tanto lá, porque eu tô cuidando de muita coisa. Mas tem o grupo de WhatsApp. E outra coisa também que tive a minha primeira experiência no passado, que foi a Bienal. Eu acho que é uma experiência assim incrível para um autor. Os leitores gostam. Eu nunca fui como leitora, mas assim, para um autor, eu acho incrível. Não de sessão de autógrafos, isso é bem legal também, mas o fato de você conhecer as pessoas que te mandam mensagem falando, cara, o seu livro me ajudou em um momento muito ruim. É incrível você poder ver, dar um abraço, a pessoa falar o tanto que gostou, aí você vai e faz piada. E piada que elas entendem, porque, por exemplo, eu tenho amigos que não são leitores. Se eu fizer uma piada relacionada aos meus livros com eles, eles não vão entender. Os meus leitores que leram meus livros entendem. Então, tipo assim, eu gosto demais, de verdade. Muito bom. Tem umas malucas. E eu falo isso na cara delas. Olha, você precisa se tratar. Eu Vou te gosto passar o bastante. contato de uma terapia, né? Nossa, E, e deixa eu te fazer uma pergunta, isso já é até meio pessoal, meu. Porque eu sinto que como que você consegue manter o grupo integrado, né? Porque você mesmo falou, olha, tem momentos que eu tô mais presente, tem momentos que eu não tô. Porque eu sinto assim que às vezes esses espaços que a gente tem de interação, se você não movimenta ele de alguma forma, ele acaba morrendo, sabe? Assim, ele. Então, como que você faz pra manter ele aquecido? Às vezes pode ter alguém lá dentro que te apoia, tipo uma DM do eu grupo que. tenho, eu tenho duas gestoras no grupo de WhatsApp, né? Que é a Chay e a Stephanie. E as meninas em si, cara, eu acho aquele grupo fantástico, porque o tanto de coisa que já foi formada lá, já teve gente que formou assessoria, tipo, meninas que se conheceram no grupo e que formaram uma assessoria.
Teve na Bienal do ano passado, que foi em São Paulo, né? Teve garotas que se conheceram no grupo, se juntaram e foram, se eu não me engano, elas foram do Rio para São Paulo, se hospedaram no mesmo lugar. Então, elas têm essa interação assim, e lá elas não conversam só sobre os livros. No grupo, a gente tem algumas regras, e essas regras, elas muito raramente mudam, muito raramente é acrescentada alguma coisa. Só que, assim, elas têm ciência que essas regras são as únicas que a gente cobra. Se não seguir, é remoção. Por exemplo, menores de idade. Os meus livros não são destinados para menores de idade. Eu sei que. Eita, eu sei que é responsabilidade. Eu sei que é responsabilidade dos pais ficar de olho nisso. Só que também, se eu souber que tem uma menor de idade no meu grupo, é minha responsabilidade remover. Então, pô, se a gente descobre que tem alguma menor de idade lá, a gente tá lá na regra, ser maior de 18 anos. Se em algum momento a gente descobrir que tem alguém menor de 18, a gente vai remover do grupo. E é uma frase que eu aprendi no militarismo, né? Que a gente fala muito lá. Pactos claros, amizades longas. Basicamente, o combinado não sai caro. Você não fez o combinado, você não tem mais direito de estar aqui. E não interessa que você completou 30 anos. Quando a gente falou lá atrás que não podia, você não respeitou o que a gente tinha falado. Então agora você não tem direito de estar aqui. Pode parecer chatice? Pode, mas é o meu trabalho. E essas coisas podem afetar o meu trabalho. Igual, não sei, se direto tem alguma treta em Twitter. Essas tretas não estão para ser enviadas lá, independentemente de estar com o meu nome ou com o nome de outra autora. Porque, tipo assim, aquele grupo é meio que uma imagem que tem do meu trabalho. Então, mesmo que eu não tenha um posicionamento no grupo da Drissat, estão falando tal coisa. Então, as meninas sabem. Mas, de resto, elas conversam sobre livros, conversam sobre música, pedem, tipo assim, tô comprando roupa, o que vocês acham dessa roupa aqui? Elas têm uma proximidade muito grande. Mas, assim, ó, Bacana. como é muita gente no mesmo lugar, tem que ter regras, senão vira bagunça. Não, E com certeza. elas seguindo as regras. Não, e eu imagino que quando você fala deve ser uma loucura, né? Porque deve ficar impossível. Você deve receber tanta resposta no grupo ao mesmo tempo. Deve ser caótico manter uma conversa num grupo de 400 pessoas, gente. Direto eu mando alguma coisa aqui, mas eu gosto muito das meninas. Ah, que bom. E deixa eu te fazer uma última. Não, não é a última ainda, mas estamos quase, tá, Adri? Coitada da Adri, gente. A Adri tá comigo aqui há um tempão, que a gente tava testando umas coisas antes, né, Adri? Qual foi a sua sensação ao alcançar o ranking? Porque eu acho que você já alcançou o ranking outras vezes antes, mas me corrija se eu estiver errada, mas tudo que perdi foi a primeira vez que você chegou num top Cara, 10, top 5, assim? não, eu já tinha pegado top 10 anos. Aham. Top 1 eu tinha pegado Com Maneira de Te Odiar, mas não Ai, que foi no bacana. lançamento. Mas com tudo que Você perdi, conseguiu pegar um top 10 sem ser no lançamento, depois, com outras iniciativas? peguei. Esses dias Ai, que viralizou legal. alguns livros, viralizou alguns vídeos de Meu Melhor Pra Você. Ele voltou, acho que, se eu não me engano, ele voltou pro top 7. É, E o que que é muito bacana. raro, né? Porque o livro tem Uhum. mais de 2 anos de lançamento. Mas é a parada da divulgação. Tem que Incrível. ser divulgado, tem que ser falado. Desculpa, o que você perguntou mesmo? Qual foi a sensação? Ah, é. Me fala assim, então, já que você é uma pessoa bem experiente nos tops, me fala qual foi a primeira vez que você bateu um top, como você se sentiu, e agora, à medida que você vai batendo, tipo, se é só. Porque assim, ó, o que eu imagino, né? Que a primeira vez tá aquele negócio meio que parece um sonho, e as outras é tipo, meu, que Não, trabalho bem feito que eu fiz aqui, sabe? Tipo, é o resultado de um. a primeira vez é porque, assim, igual eu falei, como eu comecei de um jeito meio caótico, eu não sei qual foi o primeiro ranking que eu peguei Aham. de Meu Melhor Pra Você. Eu sei que eu lembro, que eu lembre na minha cabeça, ele chegou no top 12 com um vídeo que viralizou, mas eu não sei nem quanto tempo aconteceu depois. Os livros que tiveram mais impacto, assim, pra mim, com relação a ranking, que eu realmente eu prestei atenção nisso, que eu estava, tipo assim, que eu entendi o que significava, foi Sob o Mesmo Céu. Foi a partir de Sob o Mesmo Céu, né? No caso, foram meus 3 últimos lançamentos. Mas, assim, acho que Sob o Mesmo Céu, ele deve ter pegado top 4 no máximo, eu acho. E era muito engraçado, porque eu falava que ele é um livro que fala sobre um militar que quer pedir desligamento. Eu escrevi ele na época que eu comecei a pensar em pedir desligamento. E a gente fazia piada. Imagina se um livro sobre militar te tira do militarismo. Então, ele foi o primeiro top, assim, que eu parei para reparar, né? Tipo assim, beleza.
Maneira de Te Odiar, que foi um livro que ele pegou, foi o primeiro que pegou top 1. Eu fiquei muito feliz. E achei muito absurdo, porque ele realmente foi um livro que eu escrevi assim para desestressar. Foi uma época, eu tive, depois que eu lancei Sob o Mesmo Céu, enquanto eu tava com o bloqueio de escrever tudo que perdi, eu fiquei muito mal, emocionalmente muito mal, sabe? Cansada, eu não queria escrever, eu só queria ficar deitada, eu não queria nem dormir, eu só queria ficar deitada sem mexer em celular, sem nada. Fiquei muito exausta. Então, eu escrevi Maneira de Te Odiar, foi tipo assim, um sopro de respiro. Então, quando aquele livro pegou top 1, eu falei, meu Deus, fiquei muito feliz. E com tudo que perdi, que ele é um livro assim, muito pessoal pra mim, eu, na hora que eu vi que tinha pegado assim top 1, eu chorei muito. Eu realmente chorei muito, mas não tanto pelo ranking, mas pelo fato do meu pai não ver. Então, foi pra ele. Eu falo que esse lançamento foi pro meu pai, o livro é dedicado pra ele. Então, ter visto que ele chegou no auge que ele podia chegar, tipo assim, não tem um top zero, sabe? Ele chegou no mais alto que ele podia ter chegado. Não, e dias ali, né? Porque a gente Ele sabe que foi. o ranking é muito dinâmico, então assim, às vezes é coisa de minutos. Tipo, tem gente que fica minutos no ranking, literalmente, tipo. Então assim, realmente é muito especial você. Foi um livro Nossa, que realmente conseguiu eu um fiquei muito resultado feliz. incrível. Senti que ele ficaria muito orgulhoso e fiquei muito triste por ele não estar aqui, né, pra ver. Porque o que eu falo, eu nunca tinha comentado de um lançamento com meu pai antes. Ele sabia que eu escrevia. Só que meu pai, ele tinha um defeito de. Tá até entrando na vertente pessoal aqui, mas enfim. Ele tinha um defeito que ele postava tudo no Instagram. Desculpa, no Facebook. Tudo ele É, postava no Facebook. é. E eu, na época, como eu era. Eu não queria que ligassem o meu nome, no caso, o meu nome militar, a minha carreira de autora, eu queria separar as duas coisas, eu nunca Sim. contei de um lançamento pra ele. E eu saí da FAB depois que ele faleceu. Então, tipo assim, o primeiro lançamento que eu ia poder contar pra ele, mostrar pra ele acontecendo, mostrar, falar, pai, olha aqui, o livro pegou top 1 da Amazon. Eu não pude. Tipo assim, eu acredito que ele viu de onde ele tá e que ele ficou muito feliz. Mas naquela hora, quando eu vi que eu tinha pegado top 1, a única coisa que eu consegui pensar foi: meu pai não tá vendo isso. Ah, Ele tá sim. orgulhoso, mas ele não tá aqui pra comemorar comigo. Então foi bom, Uhum. mas foi triste também. Eu tenho uma prima que ela perdeu também o meu tio, né? Enfim, ele teve um acidente e faleceu há muito tempo atrás. E o que eu acho bacana é que tem determinados momentos que ela sente como se ele tivesse, sabe? Acontecem pequenas coisinhas que fazem com que parecesse que ele tava lá também, né? Então, assim, acho que às vezes tudo isso é ele junto, né? O livro é pra ele, com certeza tem a energia, com certeza ele tá acompanhando ali junto com você tudo. Nossa, Então, acho que mas tá. realmente, e dá pra ver, sabe, Idri, porque é um livro, a introdução do seu livro é muito forte. Aquela sua nota inicial, quando você, né, enfim, dá um pouquinho de contexto pra gente antes de começar sobre tudo que perdi. Nossa, é muito emocionante, é muito linda a sua nota pro seu pai. Então, tenho certeza que ele faz parte disso tudo junto com você, entendeu? Então, por mais que ele não É um possa. jeito quando eu falo, né? Ai, pai, queria que você estivesse aqui, mas eu tenho medo dessas coisas de fantasma, né? Eu falo, mas já É que que não nem, tá, é fica no que seu nem a canto Deia aí. Freitas. Você escuta no Inviabilis? Não, Aliás, eu tô com a não blusinha tá, do não livro tá, aqui. fica aí. A Deia Freitas, ela fala, gente, amo meus familiares, amo todo mundo, mas morreu, morreu, tá? Não precisa vir ficar aqui cuidando de mim, Eu tenho não medo. precisa ficar me acompanhando, tá tudo bem, pode ir, segue sua vida, não precisa Quer ficar. olhar, olha daí de cima, mas Lá de não vem, cima, pelo amor de Deus, não vai ficar não presa aqui vem. comigo. Não vem derrubar as coisas da minha casa não pra mostrar que tá aqui, que fica em silêncio então, já que quer ficar aqui, não me mostra. Exatamente. Ô, Dri, então você tem no total, são 7 livros, né? São 4, 5, 6. São 6 livros e um conto. 6 livros e um conto. E a partir de qual lançamento você conseguiu alcançar esse ranking, os rankings? Tipo, acho que a gente pode considerar até top 100, porque já é um top 100 que ajuda, né? Desde o primeiro você já conseguiu? Cara, sim, mas o primeiro eu não sei quando que aconteceu, né? Porque, tipo assim, eu não sei se antes da publicidade, porque assim que eu publiquei o primeiro, eu comecei, tipo assim, mesmo sem querer nada específico, eu sabia que eu lia muito livro que eu via no TikTok, então eu comecei a colocar no TikTok. Fazia, Sim. tipo assim, videozinho com foto, mas eu não lembro, eu não sabia que o ranking era importante, né? Eu não acompanhava o lançamento, assim, pra saber. Sim, sim. Mas aí depois teve um vídeo que viralizou que eu lembro que ele pegou top 12.
Eu não sei em qual posição ele estava, eu sei que ele chegou no top 12. Legal. Mas aí foi E, aí, todos. baca, cara, é forte, né, Dri? Você realmente tem o dom, né, de escrever coisas que se conectam com as pessoas. E eu agora quero te tirar uma dúvida, que é a seguinte. Você comentou que foi assim, começou como um hobby, né? Uma coisa que você foi testando. Os seus primeiros dois lançamentos, se não me engano, você ainda enxergava como um hobby. E aí depois você virou e falou, cara, não, peraí. Isso aqui tá. Eu tô vendo aqui esses números, eu tô entendendo aqui como as coisas estão funcionando. E eu tenho um potencial aqui para uma coisa muito boa, né? Muito a ponto de você ter um emprego na época e falar, bom, vou me afastar desse emprego para poder me dedicar 100% a isso. Então hoje você vive da escrita. Sim. E aí você comentou que foi um processo meio que sensível, né? Porque, enfim, você estava lá na FAB, e aí você ia se dedicar para uma coisa 100% sua. Como foi esse processo dessa tomada de decisão para você? O que que contou, o que que não contou? Foi difícil abrir mão de uma coisa certa, né? Que Cara, você sabe ali que todo mês vai entrar aquele valor para você ir para alçar um voo de algo mais 100% dependente de você e etc. que assim, quando eu comecei a primeira vez que eu pensei, cara, eu vou sair da FAB, né, foi automático. Eu pensei ao mesmo tempo, você é louca. Porque, cara, eu cresci numa família muito pobre, então o sonho de uma pessoa da classe mais baixa, né, tipo assim, passar num concurso público para você ter a segurança de todo mês receber seu salário, de você não ser demitido. Bom, concurso militar, se você seguir sem fazer, óbvio, tem o limite também, né? Mas se você segue fazendo ali o certinho, você não vai ser demitido. Você vai ter um serviço pro resto da sua vida. Sim. Tanto que da primeira vez que eu pensei em sair, eu pensei, falei, tô ficando louca. Aí eu brincava lá no meu trabalho, né? Qualquer dia eu vou sair. E o pessoal achava que eu tava brincando. E no fundo eu tava. E um dia eu falei pra minha psicóloga, às vezes eu penso em sair, mas eu não tenho coragem. Ela, por que não? Olha, é aquelas perguntas que psicólogo faz, que você fica assim, por que ela me perguntou isso? E Exato. aí a gente começou a conversar, envolveu muita terapia. Muita terapia. Tinha dia que eu falava pra ela, Júlia, eu não quero mais falar disso, por favor. Porque, tipo assim, eu já não queria enfrentar, porque é assustador. Acho que qualquer mudança é assustadora. E a parte da FAB, quando eu larguei a carreira, eu não tinha tempo de pedir um afastamento, né? Tipo, eu não tinha tempo de pedir 3 anos de licença, 2 anos de licença. Ainda faltava 3 anos e pouco. Eu precisava esperar mais 3 anos para conseguir pedir esse afastamento de 2 anos para eu testar. Então, eu não tive tempo de fazer um teste para ver se ia dar certo. Ou você sai agora e dá a cara a tapa e vai, ou você espera 3 anos, só que já estava num ponto assim que estava totalmente. Não tinha como manter. Porque eu trabalhava como controladora de voo, é uma carga emocional muito grande. Quando o trabalho é tranquilo, não acontece nada, tá de boa. Mas aí do nada você vê uma aeronave declarando Mayday. Mayday, basicamente, eu estou caindo. O que você faz? Você tá vendo um avião na sua frente falando Mayday. Você fica. Cara, era uma angústia, graças a Deus, meu Deus, nunca aconteceu nada, nunca ninguém se machucou nos tours que eu tava. Sempre era um susto, mas dava tudo certo. Só que era uma carga emocional muito grande. Aí depois, pô, tu pegar e escrever depois disso, aí tu não conseguia. Então tava muito, muito pesado pra mim. Eu já não tava. Eu deixava de dormir. Tinha vezes que eu dormia 4 horas por noite. Acordava, ia controlar, chegava em casa e ia escrever. E aí a gente foi pesando as coisas. Aí pesou a parte do financeiro. Pô, antes de sair, faz uma reserva. Porque também, se der errado, ninguém vai querer saber, era meu sonho. Fábio, desculpa, eu quero voltar. Não, acabou. Perdeu a chance. Então, aí faz uma reserva, estuda, analisa números. Aí eu fui e contei pro meu namorado. Aí a primeira vez que eu falei, ele falou, cara, você não consegue. Meu namorado é militar também. Você não consegue segurar 3 anos. Cara, não. Os dois eu não consigo. E eu sabia também que se eu meio que abandonasse minha carreira como autora, ela ia Não, dar uma queda, porque ela não tava é na função. garantia que daqui 2 anos, 3 anos você ia voltar no mesmo patamar que você estava Sim, conseguindo manter com nesse nível de esforço, né? exatamente. E Uhum. aí eu fui, falei com ele, aí depois
Eu só contei para os meus pais depois que eu tinha realmente me decidido. E Tá. escrever os livros que eu escrevi, a escrita me ajuda muito a pensar. Então, ter escrito, desculpa, sobre o mesmo céu me ajudou a entender. Eu meio que, tipo assim, Seu parece que eu faço. processo, né? A minha psicóloga fala que eu faço os meus personagens passar pelos problemas que eu tenho medo de enfrentar, para eu ver que eles conseguem, para depois Você fazer. eu passar também. Muito bom. Mas, enfim, né, foi bem terapia. Terapia é muito importante. Muito, gente. Quem estiver ouvindo a gente, não deixem de fazer. Principalmente se você for mulher, porque terapia, particularmente para mulheres, funciona muito, 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 muito bem. Uma outra dúvida que você estava comentando, né? Que você manteve muito as suas duas vidas afastadas, né? A vida na FAB e depois a vida de escritora. Teve algum motivo particular para você tomar essa decisão? Você tinha. Porque, assim, o que eu percebo, os nossos livros são muito pessoais. Não importa sobre o que você escreva, tem muito da gente, né? Assim, eu leio meus livros, eu imagino, assim, que quem me conhece consegue encontrar ali pedaços de mim por todo canto. Você tinha esse receio de dar para esse lado profissional esse acesso a esse seu lado pessoal, ou era pelo material, de ter mais, né, cenas mais 18 e você não queria isso associado a uma carreira militar, enfim. O que que é que te fazia sentir a necessidade de criar uma barreira entre essas duas Dris? Cara, é porque assim, socialmente, para quem não é leitor, você fala, escrevo romance hot, leio romance hot. A grande maioria das pessoas é pornografia escrita. Eles sempre associam a isso, a algo errado. E hoje em dia tem um aceite maior, só que nunca li, nunca ninguém me falou que eu teria problema nem nada disso. Era simplesmente uma suposição minha. Então, não tô falando que eu li algum regulamento nem nada, mas na minha cabeça, as pessoas com patente mais alta no militarismo são pessoas mais velhas, na grande maioria homens. E eu ficava, cara, o que que acontece? Que na época era só um hobby, eu não queria afetar minha carreira. O que que acontece se alguém descobre que eu, uma militar, estou escrevendo um livro que é visto para muitos como, tipo assim, putaria? O que que vai se passar na cabeça de homens que são mais velhos, que têm toda aquela criação mais antiga? Então eu tinha medo. Mas, de novo, ninguém nunca me falou que eu teria problemas com isso. Foi simplesmente um achismo. Sim, um E aí receio, eu né? decidi, um receio de, tipo assim, se me der, pode ser que não dê nada, mas e se der? E aí eu decidi usar o pseudônimo simplesmente para não linkar, porque a minha ideia era escrever de brincadeira e seguir a carreira militar. A minha ideia era me aposentar na aeronáutica. Sim, lógico. Odri, Sates, então, é um outro sobrenome seu ou foi um sobrenome que você inventou? É a junção dos meus dois sobrenomes, né? Meu sobrenome é Souza, é o Hum, S e o A, tá? E Tubes, o T, o Y e o S. Minha irmã tá que me bom. ajudou. Não ia ter pensado nisso sozinho. Que no seu, né, no caso. Então, eu acho que é isso, Dri. Quer deixar, aproveita para deixar suas redes sociais aqui, para quem, enfim, pode estar te ouvindo agora, te conhecendo. Quem quiser ver É, como a Adri faz aí os vídeos dela, os lançamentos, as músicas que ela usa, para pegar pois umas é. dicas. Pois é, vai pro TikTok, gente, é sério, não. Eu falo brincando assim, porque antes a gente ironizava muito, né? Tipo, assim, tá fazendo dancinha no TikTok. Não tem, tipo assim, quem faz as dancinhas no TikTok, deixa quem faz as dancinhas no TikTok, mas usa as ferramentas que você tem pra divulgar o seu trabalho. Porque tem muita. Quando eu comecei, eu não ia investir. O investimento que eu fiz, meu primeiro investimento, né? Na parte assim de publicação foi a capa do meu livro. Porque eu não. Porque na minha cabeça não ia dar em nada. Por que, que eu ia gastar dinheiro com algo que não vai me dar retorno nenhum? Então eu só comprei a capa do livro. O resto foi tudo crescendo no orgânico. Óbvio, hoje eu faço investimento nos meus lançamentos, fecho publicidade. Mas no começo, eu tinha tempo. Então investe seu tempo. Quando esses dias uma amiga me perguntou, fala alguma coisa para eu não desistir no TikTok. Eu, cara, quando viraliza dá muito certo. Demora para viralizar? Demora, você tem que se esforçar, tem que ter ali constância, postar tantos vídeos por dia. Mas depois que viraliza, quando entrega, tem um resultado bom. Então, Sim. usa as ferramentas. Se você não tem dinheiro para investir em publicidade, pagar as pessoas que já têm autoridade no assunto para falar sobre o seu livro, vai você. Cria um perfil, faz acontecer. Então,
Não precisa fazer dancinha, eu não faço dancinha, eu sou muito sem coordenação. Não quer Sim, aparecer com o seu rosto? Não aparece com o seu rosto. Pega foto no Pinterest, pega vídeo no Explorar do Instagram. E fala sobre o seu livro. Faz ele sim, ser conhecido para que ele seja procurado. perfeito. E só. Minhas redes sociais é autora Drissates. No TikTok eu tenho 2 contas, né? Então é autora Drissates em um, Drissates no outro. Instagram é autora Drissates. E eu acho que é só. E deixa eu fazer uma pergunta. Tem algum motivo específico para você ter duas contas no TikTok? É também algum tipo de estratégia? Ou você só tem duas contas no TikTok? Sei lá, uma você usa de uma forma mais pessoal e outra você É, usa de uma forma eu mais não. profissional? É a mesma coisa. É tudo. Muitas das coisas que eu faço é achismo. Eu não tenho embasamento nenhum, mas eu Tá, faço. E, eu sou tipo igual. assim, pode não funcionar por isso, mas Uhum. funciona, então eu meio que ligo uma coisa na outra. Uma vez eu ouvi, não sei da onde, que não é interessante você misturar 2 tipos de divulgação no mesmo perfil. O perfil meio Ah, que fica. Não sei se é verdade, mas assim, um perfil meu eu divulgo muito com imagens, tipo ilustração, trecho de livro, capa de Kindle, tipo assim, tu tem a foto do Kindle, nunca leria uma cena só por um diálogo, e sim, depois do sim. diálogo, eu não coloco o meu rosto lá. Tem o meu Uhum. nome, tem a minha foto de perfil, mas eu não fico postando vídeo com o meu rosto, foto com o meu rosto. No meu outro perfil, é o meu rosto que tá lá. Eu não coloco outras, tipo assim, eu coloco uma foto minha chorando, por exemplo, e um trecho do livro, porque eu choro muito escrevendo. E aí eu faço isso. Um perfil meu, o Dri.satis, ele é focado. Os vídeos sou eu, é do meu rosto, sou eu falando, cantando, comentando alguma coisa, dançando não. São fotos minhas. Óbvio, eu coloco uma foto e depois, tipo assim, eu nunca leria um livro pela ilustração, com uma foto minha e no outro uma ilustração. Mas eu tento segmentar bem um perfil com o meu rosto e o outro, capa de Kindle, vídeo de outras pessoas, um vídeo de uma cena de filme, enfim. Mas, de novo, eu não sei se é realmente por esse motivo, mas eu sinto que desde quando eu comecei a fazer isso, a entrega melhorou. E a gente tem essa questão, né, das redes sociais. É um pouco místico, né? É um Ninguém sabe de negócio nada, assim, ninguém não é nada, nunca é objetivo, o que funciona para uma pessoa às vezes não funciona para outra. Então a gente vai meio que testando, vamos ver para onde que vai, né? pode estar dando certo por outro motivo, mas que eu, Me enquanto eu não parece, descobri o que meu motivo é cérebro tá esse, indicando que é esse o é, motivo. Mas, né? Dri, obrigada, muito obrigada pelo seu tempo. Foi muito importante conversar com você. Acho que não só eu, mas quem está escutando em casa vai tirar muitas dicas importantes de como ser um autor independente, profissional e conseguir aí alcançar bons resultados como você tem alcançado com seus livros. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito de estar aqui do bate-papo. E tô ansiosa para ouvir esse episódio também, ver se eu falei tudo certo. Sim. Então tá bom. Um Bom, beijo, pessoal que tá em casa. Um beijo, beijo. tchau. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.